Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Há algo sobre a escuridão que sempre me intriga. Uma sensação inquietante, como se dentro da escuridão residisse um segredo obscuro que ninguém ousasse revelar. Talvez tenha sido essa curiosidade que me levou a explorar a antiga mansão abandonada na periferia da cidade, uma estrutura de pedra desgastada pelo tempo e tomada pela vegetação selvagem. A decisão de entrar naquele lugar parecia mais um impulso para que uma escolha consciente. As tábuas rangiam sob meu peso enquanto eu avançava pelos corredores empoeirados. Uma lufada de vento frio sibilava por entre as janelas quebradas, criando uma sinfonia de assobios e murmúrios que ecoava por toda a casa. Eu poderia sentir os olhares invisíveis das sombras me observando, como se a própria estrutura estivesse viva. Ao chegar a uma sala decadente no segundo andar, uma atmosfera pesada pareceu se instalar. A mobília antiga estava coberta por lençóis enegrecidos pelo tempo, e o cheiro de mofo impregnava o ar. Uma única vela tremeluzia no centro da sala, projetando sombras distorcidas nas paredes. Foi quando percebi um espelho empoeirado no canto da sala. Ao me aproximar, meu reflexo começou a se distorcer de maneira estranha, como se o espelho estivesse revelando uma versão distorcida de mim mesmo. Meus olhos vistosos mais fundos, meu sorriso mais sinistro. Um calafrio percorre minha espinha quando, de repente, meu reflexo se move de maneira independente. Os olhos no espelho me encararam com uma intensidade sobrenatural. Eu recuei, tropeçando em um tapete envelhecido. O eco das minhas passadas pareceu ganhar vida própria, reverberando pela casa de uma maneira que não podia ser natural. Uma risada suave, quase inaudível, começou a preencher o ar. Era como se a própria casa estivesse zombando da minha presença. Decidi explorar mais, movendo-me pelos corredores estreitos, cada sombra se contorcendo como se tivesse vida própria. De repente, uma porta se abriu com um rangido arrastado, revelando uma escadaria que levava a um porão sombrio. Uma luz fraca emanava de seu interior, destacando-se de forma precária nas escadas de madeira carcomida. Desci os degraus hesitantes, a sensação de que algo me observava intensificando-se. O ar ficou mais pesado à medida que alcançava o fim das escadas. Lá, parei-me com uma sala escura, iluminada apenas por velas trêmulas. No centro, uma figura estava de pé, vestida em trajes antiquados. Ela virou-se lentamente em minha direção, revelando um rosto pálido e vazio de expressão. Uma voz sussurrava em minha mente, contando histórias de sofrimento e desespero. Cada vela estremeceu enquanto a figura se aproximava, sua presença sugando a luz e deixando a sala em completa escuridão. Num instante, tudo parou. O silêncio era opressivo, e eu estava sozinho na escuridão total. Uma mão gelada tocou meu ombro, e uma voz sussurrada em meu ouvido, sussurrada segredos que fizeram meu coração tremer. Quando a luz voltou, eu estava sozinho na sala, mas algo havia mudado. Uma marca sombria agora adornava meu ombro, uma lembrança inegável da visita ao obscuro passado da mansão. Ao fugir daquela casa, nunca mais me senti verdadeiramente sozinho. À noite, ouço sons sonoros e vejo sombras dançando à periferia da visão. A figura pálida continua a assombrar meus sonhos, sempre à espera nos recessos mais sombrios da minha mente. Sinto que, de alguma forma, trouxe algo daquela mansão comigo, algo que não pode ser explicado racionalmente.
Nunca mais entrei naquele lugar, mas a casa antiga permanece em meus pensamentos, uma presença sinistra que continua a ecoar em minha alma. Talvez seja apenas minha imaginação, ou talvez eu tenha desencadeado algo que não deveria ter sido perturbado. O que quer que seja, a escuridão daquela casa ainda se agarra a mim, uma sombra indelével que persiste mesmo nos momentos mais iluminados da minha vida. Caminhar pelos corredores sombrios do passado nem sempre é uma escolha que fazemos deliberadamente. Há alguns anos, durante uma viagem ao interior, acabei me envolvendo em uma experiência que, até hoje, me assombra como um pesadelo vívido. Naquela época, eu estava hospedado em uma pousada afastada, cercada por uma floresta densa. A proprietária, uma mulher idosa com olhos cansados e uma história intrigante, me alertou sobre uma trilha que levava a uma antiga mansão abandonada nas proximidades. Ela fez lendas locais sobre a casa e seus moradores misteriosos, mas minha curiosidade prevaleceu sobre o bom senso. No crepúsculo, decidi explorar a tal mansão. O caminho sinuoso pela floresta estava repleto de sombras dançantes, e o farfalhar das folhas ao vento parecia sussurrar advertências inaudíveis. Cheguei à mansão coberta por uma aura de desolação, suas paredes de pedra desgastadas testemunhando o passar impiedoso do tempo. Ao entrar na mansão, a sensação de que algo estava errado tornou-se imediata. As tábuas rangiam sob meus pés, e o ar parecia espesso com uma presença indescritível. Encontrei uma escadaria que rangia a cada degrau, ecoando pelo vazio da casa. Subi até o segundo andar, onde encontrei uma porta entreaberta. A sala estava escura, apenas uma vela tremeluzia em uma mesa empoeirada. Figuras sombrias e desfocadas adornavam as paredes, retratos de uma família que pareciam ter vivido uma existência inquietante. Meus olhos foram atraídos para um espelho que reflete uma imagem distorcida do ambiente. Ao me aproximar, percebi que meu reflexo estava longe de ser normal. Meu rosto estava contorcido em uma expressão de pavor, e meus olhos refletiam a escuridão da própria casa. Uma risada suave começou a ecoar ao meu redor, aparentemente originada do próprio espelho. Fiquei paralisado, observando meu reflexo sorrir de uma maneira que desafiava toda a lógica. Decidi deixar a sala, mas a casa parecia ter outros planos. Corredores se estendem como veias sinuosas, e portas se abrem e fecham por conta própria. O ambiente mudava a minha constantemente, como se a casa estivesse viva e decidindo o curso da jornada. Uma sensação de ser prestada intensificava-se a cada passo, e vozes sussurravam no vento, palavras ininteligíveis que arrepiavam a pele. Cheguei a um quarto isolado, onde encontrei uma caixa empoeirada. Ao abrir, fui saudado por fotografias antigas e cartas amareladas. A história da família que ali residira começou a se abrir diante dos meus olhos. Uma narrativa de tragédia e sofrimento, onde segredos sombrios foram enterrados nos cantos mais escuros daquelas paredes. Enquanto mergulhava na história, um vento gelado encheu o quarto, extinguindo a vela e mergulhando tudo na escuridão. Uma voz sussurrada em meu ouvido, uma voz que não pertence a este mundo. Era um lamento, um eco dos sofrimentos que a casa testemunhara. Quando a luz retornou, as fotografias e cartas tinham desaparecido, como se a história em si tivesse decidido permanecer oculta. Desorientado, procurei a saída, mas a casa parecia ter mudado completamente. As portas levam a lugares desconhecidos, e os corredores se estendem até o infinito. A propriedade se tornará um labirinto sombrio, uma armadilha sinistra que me envolve em suas garras implacáveis. Finalmente, encontrei a saída, mas ao cruzar o limiar da mansão, fui atingido por uma visão aterradora. A casa, agora iluminada pela luz da lua, revelava sua verdadeira natureza. Paredes gotejando sangue, sombras dançando como espectros e o lamento da voz perdida na escuridão. A mansão tinha minha presença envolvida, e eu me tornei parte da narrativa sombria que ela guardava. Desde aquela noite, carrego as marcas da minha visita à mansão maldita. Pesadelos me assombram, e a risada suave ecoa em minha mente nos momentos mais silenciosos.
Às vezes, quando fecho os olhos, vejo meu reflexo distorcido no espelho, um lembrete eterno de que nem todas as histórias macabras são encontradas em livros, algumas são vívidas, experimentadas, e nunca completamente esquecidas. Ao revisitar as sombras do meu passado, compartilho uma experiência que, até hoje, semeia o terror em meu coração. Meu nome é Scarlett Mendes, e este relato é uma confissão arrepiante de uma noite que me transformou para sempre. Era uma noite de tempestade, com relâmpagos iluminando o céu e trovões ecoando pela escuridão. Eu havia acabado de herdar uma antiga mansão isolada, situada no topo de uma colina que parecia desafiar os próprios céus. Curiosa e fascinada pelo desconhecido, decidi explorar meu novo lar apesar dos avisos sussurrados pelos moradores locais. A posse estava repleta de mistérios desde o primeiro passo que dei dentro de seus domínios decadentes. O silêncio, perturbadoramente quebrado pelos rangidos do piso, parecia anunciar uma história não contada. Cada sala era um portal para o passado, com móveis cobertos por lençóis empoeirados e retratos de uma família que parecia congelada no tempo. Ao entrar em um corredor escuro, notei uma porta entreaberta. Um suspiro sutil do vento a fez render, e uma luz trêmula escapou de seu interior. Intrigada, empurrei a porta, revelando uma sala repleta de velas acesas. No centro, uma mesa coberta por uma toalha manchada sustentava uma caixa de madeira antiga. Ao abrir a caixa, meu olhar se deparou com fotografias desbotadas e cartas amareladas. Aquelas eram as recordações de uma família que, assim como eu, buscava desvendar os mistérios da mansão. A história emergente entre as sombras, revelando um passado atormentado por tragédias e segredos obscuros. Enquanto me envolvia na narrativa, uma presença se fez sentir. Uma voz suave, como uma inspiração gélida, ecoou na sala. Scarlett Mendes, e murmurou a voz, mandando arrepios pela minha espinha. A luz das velas dançava de maneira irregular, como se uma presença invisível caminhasse entre elas. A atmosfera se intensificou quando uma sombra, densa e impenetrável, começou a se formar diante de mim. Contornos humanos se materializaram na escuridão, revelando figuras de uma família que, mesmo na morte, não ter encontrado paz. Eram fantasmas do passado, assombrados por eventos que não poderiam deixar para trás. Uma figura em especial, uma mulher com olhos vazios e cabelos longos que se estendem até a modernidade, avançou na minha direção. Senti um frio profundo quando ela estendeu a mão, tocando-me com uma frieza que transcendeu a vida. Seu lamento ecoou em minha mente, uma lamentação de séculos de dor e angústia. Nesse momento, a sala se transformou. As velas se extinguiram, e fui envolvido por uma escuridão sufocante. A voz da mulher ressoou mais forte, revelando a verdade por trás da maldição que assolava a mansão. Uma história de traição e sofrimento que transformou aquele lugar em um portal entre os mundos dos vivos e dos mortos. Quando a luz voltou, eu fiquei sozinho na sala, na caixa desaparecida. A mansão, agora os espíritos investidos com a energia daqueles atormentados, tinham me marcado para sempre. Desde aquela noite, ouço as sugestões das almas perdidas, vejo sombras se movendo nos cantos mais escuros e sinto a presença da mulher de olhos vazios me assombrando nos meus sonhos mais sombrios. Agora, eu, Scarlett Mendes, carrego o fardo de uma experiência que transcende a razão, uma conexão com o sobrenatural que se tornou indelével. Cada vez que fecho os olhos, vejo os olhos vazios da mulher que ainda busca a redenção, e sei que a mansão continua a sussurrar segredos insondáveis para aqueles corajosos o suficiente para explorar seus corredores. Naquela noite fria e chuvosa, eu, James, embarquei em uma jornada que me levaria aos confins da sanidade. A história que compartilho agora é um relato aterrorizante de uma experiência que mudou a vida para sempre. A cidade de Ravenshollow sempre carregou uma atmosfera sombria, mas nada poderia ter me preparado para quem encontrasse aquela velha casa abandonada na periferia. A mansão, envolta em teias de aranha e oculta pela vegetação exuberante,
parecia um lembrete esquecido do passado sombrio da cidade. Movido por uma curiosidade insana, adentrei a mansão decrépita. O cheiro de mofo e decadência preenchia o ar enquanto eu percorria corredores escuros e desolados. A cada passo, o eco das minhas próprias pegadas parecia se confundir com as sutis inaudíveis, como se a própria estrutura da casa estivesse viva. Subi uma escadaria rangente que parecia gemer sob o peso dos anos. Ao alcançar o segundo andar, parei-me com uma porta entreaberta. A sala estava iluminada por uma luz tênue que emanava de velas dispostas em candelabros antigos. Uma sensação de nostalgia macabra me envolveu quando notei uma mesa coberta por cartas amareladas e fotografias antigas. Ao examinar os artefatos, fui transportado para o passado sombrio da família que um dia chamou aquela casa de lar. Cartas de desespero, fotografias marcadas pela dor e segredos enterrados a serem revelados. Parecia que a própria mansão estava para contar sua história, uma narrativa de tragédia e loucura que havia sido mantida em segredo por décadas. Enquanto eu mergulhava mais fundo nas histórias entrelaçadas daquela família, uma presença indescritível começou a emparelhar sobre mim. Sombras se contorciam nas paredes, e os murmúrios sussurrantes tornaram-se mais audíveis. Uma sensação de ser observada se intensificou, como se olhos invisíveis estivessem cravados em cada movimento meu. A atmosfera atingiu seu ápice quando uma porta rangente se abriu subitamente, revelando um corredor sombrio que não estava lá antes. Uma curiosidade superou meu instinto de autopreservação, e eu entrei na escuridão. O corredor se estendia até onde os olhos pudessem ver, e cada passo parecia-me sair do mundo que eu conhecia. Eventualmente, cheguei a uma sala iluminada por uma única vela tremeluzente. No centro, uma figura encapuzada estava curvada sobre um antigo artefato estranho. Ao me aproximar, a figura externa a cabeça, revelando olhos vazios e um rosto pálido que emanava uma aura sobrenatural. Uma voz sussurrada em minha mente, contando histórias de pactos sombrios e sacrifícios macabros. A figura começou a recitar um ritual ancestral, as palavras preenchendo a sala com uma energia sinistra. A vela estremeceu, e as sombras suaves dançaram em resposta ao chamado do desconhecido. Nesse momento, o tempo parecia distorcer-se, e eu me vi transportado para um lugar aéreo, onde as fronteiras entre o real e o sobrenatural se desfizeram. Figuras sombrias dançavam ao meu redor, sussurros enigmáticos preenchiam o ar, e a figura encapuzada ria de maneira diabólica. O despertar veio como um choque. Eu estava de volta à mansão, mas algo havia mudado. Marcas estranhas adornavam minhas mãos, e o ar estava impregnado com a presença do sobrenatural. Desesperado, corri para fora da mansão, deixando para trás o eco da risada demoníaca. Desde aquela noite, minha vida tornou-se uma sucessão de pesadelos e visões assombrosas. As sombras continuam a me seguir, e os murmúrios sussurrantes persistem mesmo nos momentos de silêncio. A propriedade, com sua história de horrores enterrados, deixou uma marca indelével em minha alma, uma lembrança sombria que me atormenta nas sombras de minha existência. Naquela noite sombria, cujas memórias ainda assombram cada canto da minha mente, eu, Catherine, fui arrastada para as profundezas de um pesadelo que transcendeu as fronteiras da compreensão humana. Esta é a narrativa de uma experiência que mudou o meu entendimento da realidade. O destino me converteu a uma cidade pequena e esquecida chamada Letridge. Seu passado foi envolto em mistério, e as vozes dos moradores locais sugeriram que algo terrível havia ocorrido décadas atrás. Uma mansão decadente, conhecida como a Casa dos Lamentos, destacou-se como o epicentro dessas histórias. Movida por uma curiosidade que beirava a insensatez, decidi investigar a casa por conta própria. A estrutura gótica, coberta por trepadeiras retorcidas, parecia esperar pacientemente por alguém corajoso o suficiente para desvendar seus segredos. À medida que eu cruzava os enferrujados, uma sensação de inquietação relacionada ao ar. Os corredores da casa eram como veias vivas, pulsando com uma energia antiga. Ao subir a escadaria gasta,
cada passo era acompanhado pelo ranger dos degraus, como se a casa estivesse suspirando em resposta à minha presença. As portas rangiam abrindo-se e fechando-se autonomamente, como se me convidassem para um espetáculo macabro. Cheguei a uma sala empoeirada, iluminada apenas por uma única vela trêmula. Uma imagem enigmática na parede chamou minha atenção, um retrato desbotado de uma família cujos olhares não deixam de penetrar minha alma. No centro da sala, uma caixa antigamente relacionada estava sobre uma mesa, como se estivesse esperando por sua história ser contada. Ao abrir a caixa, um arrepio percorreu minha espinha. Cartas amareladas e fotografias encantadas de tristeza revelaram a narrativa de uma família atormentada por tragédias. A voz suave do passado começou a sussurrar em meus ouvidos, como se as próprias palavras escritas estivessem ganhando vida. Enquanto eu me aprofundava nas histórias entrelaçadas de amor e perda, percebi que a atmosfera da sala se tornava mais densa. Sombras dançaram nas paredes, contorcendo-se como espectros silenciosos. Foi quando a porta se fechou abruptamente, mergulhando na sala na escuridão. Uma voz ecoou pela sala, um lamento suave que parecia vir de todas as maneiras. Minha respiração foi acelerada, e uma presença invisível se mudou. Uma figura espectral emergiu da escuridão, uma mulher de vestes desgastadas, cujos olhos exibiram uma dor eterna. Você despertou algo que não deveria ter sido perturbado, murmurou a figura, sua voz uma melodia de tristeza e angústia. Ela estendeu a mão, e o ambiente começou a distorcer-se. O chão sob meus pés parecia mover-se como água, e as paredes da sala apenas pulsam em uma frequência sobrenatural. Fui transportado para um lugar aéreo, onde sombras dançavam como espectros torturados. A mulher fantasmagórica revelou uma história não contada da casa, uma narrativa de sacrifícios e pactos que selaram o destino da família que todos viveram. Uma maldição pairava sobre a casa, e eu, inadvertidamente, tornara-me parte de seu enredo macabro. O despertar foi abrupto. Voltei à sala empoeirada, mas algo havia mudado. A mulher desapareceu, e as fotografias e cartas elaboradas foram transformadas em cinzas. A mansão, agora envolta em um silêncio sinistro, parecia ter consumido parte da minha alma. Desde aquela noite, a Casa dos Lamentos permanece como uma cicatriz na minha mente. Sombras dançam nos cantos dos meus olhos, a voz da mulher ecoa nos meus sonhos, e a sensação de ser observada persiste, mesmo nos dias mais claros. Aquela casa, com sua história enterrada e suas sombras insaciáveis, continua a assombrar os recantos mais profundos da minha existência.